Leitura da ata número 5, 2017. Leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto, Estado de São Paulo, realizada em 6 de fevereiro de 2017. Presidente Francisco Leite Gomes, secretário João Batista Tereza. 17ª Legislatura. Aos 6 dias do mês de fevereiro de 2017, na Estância Turística de Pereira Barreto, no plenário da Câmara Municipal, às 20 horas, realizou-se a primeira sessão ordinária da 17ª Legislatura, sob a presidência do vereador Francisco Leite Gomes e secretariada pelo vereador João Batista Tereza. Pelo livro de comparecimento, verificou-se a presença de todos os edis. Havendo o número legal, a presidência solicitou a todos que se colocassem de pé e, sob a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos. Leitura do ofício circular do presidente da Câmara Municipal, endereçado à diretora substituta, comunicando a composição das comissões permanentes da seguinte forma: Comissão de Justiça e Redação, vereadores Antônio Dias Pereira, Odair Xavier dos Santos, Valdomiro Tonetti Júnior. Comissão de Finanças e Orçamento, vereadores Kleber Mariane Pinto de Menezes, Vitor Fernando Facchini e Walt Disney da Silva. Comissão de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos, Educação, Saúde e Assistência Social. Vereadores Isaac Rodrigues Santana, João Batista Tereza e José Aparecido da Silva. Leitura de ofícios recebidos do Prefeito Municipal, números 05/2017, respondendo o ofício número 172/2016. 6/2017, encaminhando os decretos números 4.598 e 4.601 de 2017. 7/2017, encaminhando o balancete do mês de dezembro de 2016. Todos arquivados na Secretaria. Leitura das mensagens número 1/2017, encaminhando o projeto de lei número 2/2017, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e da outras providências. 2/2017, encaminhando o projeto de lei número 3/2017, que autoriza o Executivo a celebrar convênio com a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pereira Barreto, e da outras providências. Os projetos foram encaminhados às comissões para pareceres. Leitura das indicações número 1, 2, 3, 4 e 5/2017. Oficiadas. Leitura do requerimento número 2/17, de autoria do vereador Isaac Rodrigues Santana e subscrito por todos os demais vereadores, solicitando a relação nominal de todos os servidores do Executivo. Em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento número 3/2017, de autoria do vereador João Batista Tereza, solicitando que o projeto de lei número 2/2017, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, fosse apreciado e votado em regime de urgência especial. Em discussão, fez uso da palavra o vereador João Batista Tereza. Em votação, aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento número 4/2017, de autoria do vereador João Batista Tereza, solicitando que o projeto de lei número 3/2017, que autoriza o Executivo a celebrar convênio com a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pereira Barreto, fosse apreciado e votado em regime de urgência especial. Em discussão, fez uso da palavra o vereador João Batista Tereza. Em votação, aprovado por unanimidade. Leitura da moção número 1/2017, de autoria do vereador Valdomiro Tonetti Júnior, de aplausos ao corredor Antônio Carlos de Oliveira. Em discussão e em votação, aprovada por unanimidade. Leitura do ofício número 12/2017, da Associação Cultural e Esportiva de Pereira Barreto,
comunicando à diretoria executiva para o ano de 2017, arquivado na secretaria. Em seguida, o presidente suspendeu a sessão para que as comissões exarassem os pareceres aos projetos de lei números 2 e 3 de 2017. Logo após, passou-se a leitura dos pareceres aos projetos de lei número 2 e 3/2017 e, em seguida, a ordem do dia, que constou dos projetos de lei números 2017, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Em discussão, fez uso da palavra o vereador João Batista Tereza. Em votação, aprovado por unanimidade. Projeto número 03/2017, que autoriza o Executivo a celebrar convênio com a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pereira Barreto, e da outras providências. Em discussão e em votação, aprovado por unanimidade e encaminhados ao Executivo para sanção e promulgação. No pequeno expediente, usaram a tribuna os vereadores Valdomiro Tonetti Júnior, Isaac Rodrigues Santana, Antônio Dias Pereira, Kleber Mariane Pinto de Menezes e João Batista Tereza. Nada mais havendo a tratar, a presidência solicitou a todos que se colocassem de pé e, sob a proteção de Deus, declarou encerrado os trabalhos. Para ficar constando, lavou-se esta ata da esta Sala das Sessões Valdemir Suman aos 13 dias do mês de fevereiro de 2017. Subscrevem a ata o presidente e o secretário. Discussão. Em votação da ata da sessão anterior. Marcelo. Aprovado por unanimidade. Aqui a leitura da mensagem número 5, 2017, encaminhando o projeto de lei 04/2017, que concede o abono salarial do quadro de pessoal da Prefeitura e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, e de outras providências. Mensagem número 4/2017, projeto de lei número 4/2017, mensagem número 5 do senhor prefeito municipal. Estância Turística de Pereira Barreto, 8 de fevereiro de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, servimos-nos do presente para encaminhar para apreciação de Vossa Excelência, bem como dos nobres edis, componentes dessa Casa de Leis, o incluso projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a conceder aos servidores públicos municipais, constante no quadro de pessoal ativo, inativo, pensionista, e aos que recebem complementação salarial da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pereira Barreto, Estado de São Paulo, abono salarial de R$100. Senhor presidente, nobres edis, após tratativas com o órgão sindical, estamos concedendo, com o apoio dessa colenda da Câmara Municipal, abono salarial no valor de R$100 e posterior incorporação nos vencimentos dos servidores públicos municipais. É oportuno salientar que a presente medida tem efeito retroativo a partir de 1º de janeiro de 2017, data base da categoria, bem como será extensiva aos servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. A propósito, é preciso destacar que os benefícios constantes no presente projeto de lei foram objeto de aprovação em assembleia realizada pelo Sindicato
dos servidores públicos municipais, consolidada por meio do envio a vossas excelências para deliberação. Encaminhamos em anexo a ata da reunião realizada no dia 30 de janeiro de 2017. A medida acarretará impacto nas despesas desta Prefeitura e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, conforme demonstrativo no impacto financeiro que segue em anexo. Expostas as razões determinantes da presente iniciativa, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei, oportunidade em que renovamos votos de estima e apreço. Atenciosamente, João de Altair Domingues, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 4 de fevereiro de 2017. João de Altair Domingues, Prefeito do município da Estância Turística de Pereira Barreto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido abono salarial aos servidores públicos municipais constantes no quadro de pessoal ativo, inativo, pensionista e aos que recebem complementação salarial da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pereira Barreto, Estado de São Paulo, no valor de R$ 100. Parágrafo 1º. O abono salarial de que trata o caput deste artigo será devido a partir do mês de janeiro de 2017. Parágrafo 2º. Para os servidores admitidos, exonerados ou afastados no período da presente concessão, deverá ser obedecida a respectiva proporcionalidade. Artigo 2º. Fica a Prefeitura Municipal, bem como o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, autorizado a incorporar nos vencimentos dos seus servidores o abono salarial concedido no artigo 1º desta lei em até 90 dias a contar do dia 1º de janeiro de 2017. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento financeiro da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto, bem como do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pereira Barreto, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017, data base da categoria. Artigo 5º. Revogam-se as disposições contrárias. Paço Municipal, Francisco Vidal Martim, 8 de fevereiro de 2017, João de Altair Domingues, Prefeito Municipal. Acompanho o projeto, tabela de impacto financeiro orçamentário, declaração do senhor Prefeito Municipal e ata da reunião que propôs o acordo entre o senhor Prefeito Municipal e o sindicato. Leitura da mensagem número 6 de 2017, encaminhando o projeto de lei número 5 de 2017, que concede o reajuste no valor do Vale Alimentação dos servidores públicos municipais e de outras providências. Estância Turística de Pereira Barreto, 8 de fevereiro de 2017. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal, por meio deste, encaminhamos a apreciação dessa egressa Casa Legislativa o presente projeto de lei que tem por objetivo reajustar o valor unitário do Vale Alimentação concedido aos servidores públicos municipais, da administração direta e indireta, bem como determina outras providências. Senhor Presidente, nobres edis, o Vale Alimentação foi instituído por meio da Lei Municipal número 3.819, datada de 29 de janeiro de 2010, e ao longo dos anos sofreu uma desvalorização, diminuindo o poder de compras dos nossos servidores. Dessa forma, a intenção da administração municipal, com o apoio dessa colenda da Câmara Municipal, é proporcionar a recomposição do poder aquisitivo de nossos servidores, reajustando o valor do Vale Alimentação para R$ 230. A propósito, cumpre-nos salientar que a presente medida retroage à data base da categoria, bem como será extensiva aos servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto.
Encaminhamos em anexo a ata da reunião realizada em 30 de janeiro de 2017. A medida acarretará impacto nas despesas desta Prefeitura Municipal, conforme demonstrativo do impacto financeiro que seguem em anexo. Expostas assim as razões determinantes da presente iniciativa, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei, oportunidade que renovamos votos de estima e apreço. Atenciosamente, João de Altair Domingues, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 5 de 8 de fevereiro de 2017. João de Altair Domingues, Prefeito do município da Estância Turística de Pereira Barreto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder reajuste de 15% no valor do Vale Alimentação, criado pela Lei Municipal nº 3.819, datada de 29 de janeiro de 2010. Parágrafo único. Com o reajuste de que trata o caput deste artigo, o valor do Vale Alimentação passará para R$ 230. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento financeiro da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto, bem como do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pereira Barreto, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017. Artigo 4º. Revogam-se as disposições contrárias. Paço Municipal Francisco Vidal Martins, 8 de fevereiro de 2017, João de Altair Domingues, Prefeito Municipal. Da mesma forma, acompanha impacto financeiro e ata de acordo do sindicato com o senhor Prefeito Municipal. Leitura da mensagem número 7, 2017, encaminhando o projeto de lei número 6, 2017, que dispõe sobre autorização para doação de área de terreno de propriedade do município para Josué Caetano dos Santos. Estância Turística de Pereira Barreto, 8 de fevereiro de 2017. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal, formulamos o presente com o fim de encaminhar para apreciação de Vossa Excelência e nobres edis o incluso projeto de lei que dispõe sobre a autorização para doação de área de terreno de propriedade do município, localizada no Parque Industrial e Comercial, ao senhor Josué Caetano dos Santos. Na oportunidade, cumpre-nos informar que a presente doação destina-se para o exercício da atividade de comércio de mármore, ardósia e outras pedras. Portanto, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano propôs à municipalidade a doação da área solicitada, sendo o lote 11 da quadra N do loteamento Parque Industrial, uma vez que a proposta vem de interesse do município, conforme memorando número 121/2016, e ata da reunião do dia 24 de novembro de 2016, cujas cópias seguem anexas. Encaminhamos em anexo o memorial descritivo do imóvel, juntamente com o laudo de avaliação do Departamento de Engenharia e croquis do lote. Exposta assim as razões determinantes da presente iniciativa, esperamos pela necessária aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, João de Altair Domingues, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 6 de 8 de fevereiro de 2017. João de Altair Domingues, Prefeito do município da Estância Turística de Pereira Barreto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara aprove e ele sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder à doação de imóvel de propriedade desta municipalidade ao senhor Josué Caetano dos Santos, portador da cédula de identidade número 25095454
SSP-SP, inscrito no CPF número 108.811.228-58, residente e domiciliado na rua Emílio Queza, número 1566, em Pereira Barreto, estado de São Paulo, imóvel este com área de 675 metros quadrados, que constitui o lote 11 da quadra N do loteamento denominado Parque Industrial e Comercial de Pereira Barreto. Acompanho o presente projeto, o memorando do Conselho e o croquis do terreno e o laudo de avaliação. Leitura da mensagem número 8/2017, encaminhando o projeto de lei número 7/2017, que altera o dispositivo da lei número 4.336, de 8 de maio de 2014 e de outras providências. Estância Turística de Pereira Barreto, 8 de fevereiro de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, formulamos o presente com o fim de encaminhar para apreciação de Vossa Excelência o incluso projeto de lei que altera o artigo 1º da Lei número 4.336, de 8 de maio de 2014, que alterou os dispositivos da Lei número 3.614, de 13 de maio de 2008 e da outras providências. Senhor presidente Nobres Edis, é do conhecimento de Vossas Excelências que a Lei número 3.614, de 13 de maio de 2008, criou o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, FHIS, e instituiu o Conselho Gestor do Fundo, sendo que este relacionava ou apontava em seu artigo 5º os representantes de cada secretaria com suas respectivas nomenclaturas. Ocorre que, com a promulgação da Lei Complementar número 60, datada de 11 de setembro de 2014, alterou as nomenclaturas de algumas secretarias, razão que nos leva a solicitar dessa Igreja Câmara Municipal a aprovação do projeto de lei ora encaminhado, para que após sua promulgação seja igualmente alterada a composição do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação e de Interesse Social, posto que este foi constituído com as nomenclaturas de cada secretaria antes das alterações constantes da Lei Complementar número 60/2014. Desta forma, contando com a compreensão de Vossas Excelências, esperamos pela necessária aprovação do presente projeto de lei complementar, aproveitando a oportunidade para renovar nossos protestos de mais alta estima e consideração. Atenciosamente, João de Altair Domingues, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 7, de 8 de fevereiro de 2017. João de Altair Domingues, Prefeito do município da Estância Turística de Pereira Barreto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprove e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei número 4.336, de 8 de maio de 2014, que alterou o artigo 5º da Lei número 3.614, de 13 de maio de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. O Conselho Gestor é órgão deliberativo e será composto pelas seguintes entidades: um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Segurança, um representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, um representante da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, um representante da Secretaria Municipal de Finanças, um representante do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, um representante da ACITA, Associação Comercial, Industrial, Transporte e Agrícola, um representante do Rotary Club, 2 representantes de organizações da sociedade civil devidamente constituída há mais de um ano. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal, Francisco Vidal Martins, 8 de fevereiro de 2017, João de Altair Domingues, Prefeito Municipal. Leitura da mensagem número 4, 2017, encaminhando o projeto de lei número 8, 2017, que autoriza o Executivo Municipal a proceder mediante licitação a concessão de uso de bens públicos e da outras providências. Estância Turística de Pereira Barreto, 4 de fevereiro de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, servimos-nos do presente com o fito de encaminhar para apreciação de vossa excelência, bem como dos nobres edis, componentes dessa Casa de Leis, o incluso projeto de lei que dispõe sobre autorização para que esse Poder Executivo possa conceder o uso de bens públicos à empresa vencedora do processo licitatório para a prestação de serviços de limpeza urbana. Senhor presidente, nobres edis, por meio da citada lei, pretendemos a concessão de uso dos bens à empresa que irá executar o serviço de limpeza urbana no município, já que são os serviços contemplados no objeto da contratação, e ainda que estes equipamentos fossem obsoletos, além do que, com a concessão de uso, temos certeza de que haverá uma redução no valor da contratação. Igualmente, informamos ainda que nosso modelo de contratação procurou exemplos de cidades da região que efetuaram a contratação de limpeza urbana nos mesmos moldes com a concessão de bens públicos, no caso, caminhões. Pelas razões expostas e acreditando na compreensão que se reveste em todos os pares desta Casa de Leis, esperamos convictos pela aprovação do projeto de lei em anexo, ao mesmo tempo em que renovamos votos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, João de Altair Domingues, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 8, de 7 de fevereiro de 2017. João de Altair Domingues, Prefeito do município da Estância Turística de Pereira Barreto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Pereira Barreto, através do Poder Executivo, autorizado a proceder à concessão de uso dos bens públicos discriminados no anexo 1º, que passa a fazer parte integrante desta lei. Artigo 2º. A concessão de uso de bem público a se refere ao artigo 1º, será formalizada através de instrumento próprio com a vencedora do certame licitatório para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza urbana. Artigo 3º. É de responsabilidade do concessionário a manutenção e conservação dos bens, devendo mantê-los em perfeitas condições de funcionamento, conservação e operação até o encerramento do contrato, quando então se fará a devolução. Parágrafo único. É de responsabilidade do concessionário as despesas relativas a licenciamento, taxas, multas e IPVA do veículo objeto da presente concessão. Artigo 4º. A presente concessão vigorará pelo prazo máximo de 6 anos. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias. Paço Municipal, Francisco Vidal Martins, 7 de fevereiro de 2017, João de Altair Domingos, Prefeito Municipal. O anexo 1º cita um caminhão Ford, modelo Cargo 712, ano 2009, equipado com gaiola em carroceria 3/4 estendida. Leitura da mensagem número 3, 2017, encaminhando o projeto de lei complementar número 1, 2017, que dispõe sobre a alteração de dispositivos de lei complementar municipal e de outras providências. Estância Turística de Pereira Barreto, 3 de fevereiro de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal.
caminhamos para a apreciação dessa Igreja Casa de Leis o apenso projeto de lei complementar que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 60, de 11 de setembro de 2014. Senhor presidente, nobres vereadores, a lei complementar número 60, de 11 de setembro de 2014, que dispôs sobre a estrutura administrativa e dos cargos e funções do comando da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto, trouxe em seu artigo 266 redação equivocada quanto ao cargo, fazendo-se constar as atribuições do chefe do Serviço de Formação Contínua em Saúde Pública, cargo inexistente na administração pública, quando, na verdade, deveria se referir ao cargo de chefe de Serviço de Educação Permanente e Gestão Participativa. E no artigo 319 também houve redação equivocada, constando as atribuições do chefe do Serviço de Alimentação Escolar, quando deveria ser chefe do Serviço de Transporte de Alunos. Por esta razão, entendemos ser necessária a alteração da redação da lei municipal para que, doravante, fique constando de forma correta o cargo a que se refere o dispositivo legal. Contando com a compreensão de vossas excelências, esperamos pela necessária aprovação do presente projeto de lei complementar, aproveitando a oportunidade para renovar o nosso protesto de mais alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, João de Altair Domingues, Prefeito Municipal. Projeto de lei complementar número 1 de 3 de fevereiro de 2017. João de Altair Domingues, Prefeito Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 266 da Lei Complementar número 60, de 11 de setembro de 2014, passa a ter a seguinte redação. Artigo 266. São atribuições do chefe de Serviço de Educação Permanente e Gestão Participativa comandar e supervisionar a execução das atribuições de que trata o artigo anterior, bem como responder pela adequação e qualidade dos programas de formação e qualificação profissional na área da saúde, implantando cursos, seminários, oficinas e demais atividades direcionadas à formação dos servidores da saúde de Pereira Barreto. Artigo 2º. O artigo 319 da Lei Complementar número 60, de 11 de setembro de 2014, passa a ter a seguinte redação. Artigo 319. São atribuições do chefe do Serviço de Transporte de Alunos comandar e supervisionar a execução das atribuições de que trata o artigo anterior, bem como oferecer transporte escolar aos alunos da rede municipal de ensino, residentes na zona rural e na zona urbana, onde não haja equipamento escolar, garantindo o acesso à escola, executando o controle e a manutenção da frota da Secretaria Municipal de Educação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Paço Municipal, Francisco Vidal Martins, 3 de fevereiro de 2017, João de Altair Domingues, Prefeito Municipal. Leitura do projeto de lei número 9, 2017, da mesa da Câmara, que aplica a revisão geral anual aos servidores do legislativo municipal e de outras providências. Projeto de lei número 9/2017. Aplica a revisão geral anual aos servidores do Legislativo Municipal e dá outras providências. A Câmara Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto decreta. Artigo 1º. A remuneração dos servidores do Legislativo Municipal ficam revisadas em 6,28%, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, acumulado no período de janeiro a dezembro de 2016, atendendo à revisão geral anual, em conformidade com o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal.
Artigo 2º. As despesas com a presente lei correrão por conta de dotações próprias do Legislativo Municipal. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017. Sala das Sessões, Valdemir Suman, 13 de janeiro de 2017. Assino o presente projeto à mesa da Câmara Municipal, composta pelo senhor presidente Francisco Leite Gomes, João Batista Tereza, primeiro secretário, Isaac Rodrigues Santana, segundo secretário. Justificativa. O artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, dispõe que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. A revisão por decorrer de lei específica de iniciativa privativa possibilita a cada poder legislativo ou executivo estabelecer os índices de revisão das remunerações dos servidores circunscritos à sua esfera de responsabilidade administrativa, assegurando a adequação daqueles índices aos parâmetros legalmente estabelecidos e privilegiando a independência entre os poderes. Os poderes podem oferecer proposta de revisão anual da remuneração dependendo do enquadramento do Legislativo ou do Executivo em relação aos diversos limites legais estabelecidos, desde os constitucionais até aqueles determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Desta forma, estamos atendendo a um dispositivo constitucional, propondo a revisão geral prevista no artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, com a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, acumulado no período de janeiro a dezembro de 2016, entrando em vigor a lei somente em 1º de janeiro de 2017. Assim, solicitamos o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente projeto. Sala das Sessões, Valdemir Suman, 13 de fevereiro de 2017. Os projetos serão encaminhados às comissões para o pareceres. Passaremos a leitura das indicações número 6, 7, 8 e 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Indicação número 6/2017. Senhor Presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a limpeza do interior do cemitério com a retirada do capim e também de todo o lixo acumulado. Justificativa. Nas ruas internas, por entre os túmulos, inclusive o mato cresce sem controle. Este fato, além de conferir um aspecto de abandono ao local, atrapalha as pessoas que costumam visitar parentes e amigos sepultados ali. Há também a questão da proliferação de mosquitos e outros insetos, que é favorecida por este ambiente. Sala das Sessões, Valdemir Suman, 10 de fevereiro de 2017. Assina a indicação o senhor vereador Isaac Rodrigues Santana. Indicação número 7/2017. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a designação de um novo agente de saúde para a UBS da Lapa. Justificativa. Já há algum tempo que a UBS da Lapa conta com um agente de saúde a menos. O servidor que fazia esse trabalho desligou-se do setor e até o momento não foi designado outro agente para a função. Quem perde e muito com isso é a população do bairro, que fica sem as visitas. Nessas visitas, os agentes verificam a existência de focos de larvas de mosquitos causadores de dengue, leishmaniose, entre outros. Também instrui e auxilia as famílias no acompanhamento e tratamento de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. O trabalho do agente de saúde é muito importante. Sala das Sessões, Valdemir Suman, 10 de fevereiro de 2017. Assina o senhor vereador Isaac Rodrigues Santana. Indicação número 8/2017. Senhor Presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a retirada de uma tabela quebrada da quadra de esportes do Jardim Oitis. Justificativa.
Há pouco tempo, uma das tabelas de basquete feita de madeira foi arrancada do suporte. Depois foi depositada ao lado da quadra no passeio público. Ocorre que muitas pessoas, percebendo aqueles restos de madeira depositados ali, entendem que o local pode ser usado para depositar lixo. É o que vem acontecendo. E isso acarreta transtornos aos moradores das proximidades, pois o lixo fica ali por vários dias, causando mau cheiro. Alguns moradores até já retiraram por conta própria o lixo ali depositado, mas as pessoas voltam a colocar lixo no local novamente. Sala das Sessões, Valdemir Suman, 10 de fevereiro de 2017. Assina a presente indicação o senhor vereador Isaac Rodrigues Santana. Indicação número 9/2017. Senhor presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a confecção de 2 quebra-molas na Avenida Shigeru Takano, um de frente ao número 4.863, outro de frente ao número 4.583. Justificativa: comerciantes reclamam que motoristas costumam cometer abusos no local, trafegando em alta velocidade. Por ser uma via com muitos pontos de prestação de serviços, como oficina, borracharia, entre outros, há o risco de atropelamentos, pois as pessoas precisam atravessar a avenida de um lado a lado várias vezes por dia. Sala das Sessões, Valdemir Suman, 10 de fevereiro de 2017. Assina a indicação o senhor vereador Vitor Fernando Facchini. Indicação número 10/2017. Senhor presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a confecção de quebra-molas na rua Dom Pedro I, no trecho compreendido pelas ruas Rodrigues Alves e José de Oliveira. Justificativas: motoristas trafegam pela Dom Pedro em alta velocidade. Por ser uma via muito estreita, com passeio público também muito estreito, o perigo se torna ainda maior. Moradores relatam o atropelamento de vários animais de estimação, como cães e gatos. Mas o risco de atropelamento de pessoas também existe. A confecção de quebra-molas no local acabaria com o problema. Sala das Sessões, Valdemir Suman, 10 de fevereiro de 2017. Assina a presente indicação o senhor vereador Vitor Fernando Facchini. Indicação número 11/2017. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, nos termos do contido do artigo 27, inciso 7º e parágrafo 2º da Lei Complementar número 22/2004, Código de Postura, o seguinte: 1. Que sejam notificados todos os proprietários dos imóveis situados no Jardim Tóquio, nos quais não possuem edificações, para que, no prazo estabelecido no artigo 122, inciso 3º, também do Código de Postura, 10 dias, providenciem a respectiva limpeza dos referidos terrenos desacompanhados de construções. Vejamos o que discriminam os mencionados dispositivos legais. Artigo 27. A fim de preservar a higiene pública, fica terminantemente proibido: 7º, manter terrenos com vegetação alta acima de 50. Parágrafo 2º. Para atendimento do exposto no inciso 7º do caput, os terrenos vagos deverão ser periodicamente capinados. 2. Em razão do perigo que estão sendo submetidos os moradores do referido bairro, caso não haja o cumprimento das notificações no prazo estipulado legalmente, 10 dias, que o município tome as providências necessárias atinente à pretensa limpeza urgente, cobrando dos responsáveis omissos os custos aplicados, conforme estabelece o artigo 132 também do Código de Postura, abaixo transcrito. Artigo 132. A Prefeitura poderá, a seu critério, executar as obras e serviços não realizados nos prazos estipulados, cobrando dos responsáveis omissos os custos aplicados, acrescidos de taxa de administração de 20%, sem prejuízo da aplicação da multa cabível, juros, acréscimos legais e demais despesas advindas de sua
exigibilidade e cobrança na forma prevista na lei. 3. Que seja providenciada com a máxima brevidade possível a identificação nas ruas Jardim Tóquio. Justificativa. Quanto à limpeza dos terrenos, além de estarmos em uma instância turística em face do crescimento da vegetação nos deferidos terrenos do Jardim Tóquio, havendo locais em que a altura ultrapassa 2 metros, uma das moradoras foi surpreendida por uma cobra jararaca no interior de sua residência, além da diversidade de escorpiões que estão sendo encontrados naquela localidade, com pessoas que até capturaram a mencionada espécie no interior do próprio lar, colocando em risco a saúde e a vida dos respectivos moradores. Quanto à identificação das ruas, o referido bairro está consideravelmente habitado, havendo a necessidade de identificação em face de facilitar a localização dos moradores que lá residem. Sala das Sessões, Valdemir Suman, 13 de fevereiro de 2017. Assina a presente indicação o senhor vereador Antônio Dias Pereira. Indicação número 12/2017. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, respeitando a utilização do poder discricionário de que é detentor, o seguinte: que seja colocada em prática a autorização verbal por ele concedida, segundo afirmações de uma das comerciantes que desenvolve suas atividades laborativas no povoado denominado quilômetro 11, no sentido de que o ônibus empenhado no transporte dos moradores das propriedades rurais situadas na Fazenda Esmeralda e suas adjacências, volte a fazer suas paradas para a utilização de banheiros e similares de frente aos estabelecimentos comerciais situados no quilômetro 11, com intervalo prorrogável de 15 minutos. Justificativas. Na atualidade, o referido ônibus faz suas paradas de frente à igreja daquele povoado, cujo local não oferece as condições adequadas, por exemplo, para a compra de água, uso de banheiros ou mesmo de qualquer outro produto do desejo dos referidos moradores. Ademais, em sendo atendido a presente indicação, poderá ser celebrado pela administração pública recomendações e fiscalização frente às comerciantes daquela localidade, a fim de que ofereça banheiro limpo, com o material de uso necessário para as respectivas necessidades de uso, sob penas de suspender a eventual autorização de parada naquele local. Sala das Sessões, Valdemir Suman, 13 de fevereiro de 2017. Assina a presente indicação o senhor vereador Antônio Dias Pereira. Indicação número 13/2017. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, nos termos dos dispositivos legais aplicáveis à espécie, o seguinte: que sejam tomadas as providências necessárias para, junto ao cemitério local, com a máxima urgência possível, principalmente nas partes dos fundos, lado direito de quem entra no referido local, no sentido de que seja retirado o mato alto existente entre os túmulos, em locais que passam de 50 centímetros de altura. Requer-se ainda que haja o tamponamento de alguns túmulos que estão danificados, inclusive um deles mostrando ossos em saco plástico, bem como um caixão quebrado, tudo a céu aberto, fatos constatados por este vereador pessoalmente nesta data, além das fotografias que segue a seguir. Sala das Sessões, Valdemir Suman, 13 de fevereiro de 2017. Assina a presente indicação o senhor vereador Antônio Dias Pereira. Indicação número 14/2017. Senhor presidente, considerando que chegou ao conhecimento desse vereador que 5 alunos moradores da Fazenda Esmeralda estão sem transporte público para deslocarem-se até a cidade para frequentarem as aulas do curso no qual estão matriculados na instituição de ensino superior do nosso município,
Considerando que até o ano passado esses alunos eram transportados a título de mera liberalidade pela empresa contratada pela Prefeitura Municipal de Pereira Barreto para transportar os moradores da zona rural até a cidade para cursar o ensino básico. Considerando que esse ano a empresa contratada pela Prefeitura Municipal de Pereira Barreto para transportar os moradores da zona rural até o município para cursar o ensino básico recusou-se a transportar esses alunos até a cidade para cursar o ensino superior. Considerando tratar-se de alunos carentes sem condições financeiras de arcar com o custo diário de transporte da zona rural até a zona urbana do município, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine ao setor competente a realização de estudos visando fornecer transporte público para os alunos moradores da zona rural até a zona urbana para cursarem ensino superior e ou cursos técnicos profissionalizantes na instituição de ensino superior de nosso município. Sala das Sessões Valdemir Suman, 13 de fevereiro de 2017. Assina a presente indicação o senhor vereador Kleber Mariane Pinto de Menezes. As indicações serão oficiadas. Leitura dos requerimentos. Requerimento número 1, 2017, de autoria do vereador Carlos Alberto de Almeida Salles. Requerimento número 1/2017. Senhor presidente, requeiro regimentalmente à mesa, após o ouvido augusto plenário, autorização para viajar a São Paulo com os gastos custeados pela Câmara Municipal, inclusive com a cessão de veículo oficial, em companhia do secretário municipal de Agricultura, nos dias 14 a 16 deste mês, para audiência na Assembleia Legislativa com o deputado Itamar Borges e na Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento. Justificativa. Na ocasião, serão tratados assuntos relativos à doação por parte do Governo do Estado de um veículo para a Secretaria Municipal de Agricultura a ser utilizado na fiscalização de atividades relacionadas ao meio ambiente. Está incluso ainda na pauta da audiência a tratativa para a obtenção de recursos financeiros para o município de Pereira Barreto. Sala das Sessões Valdemir Suman, 3 de fevereiro de 2017. Assina o presente requerimento o senhor vereador Carlos Alberto de Almeida Salles. Em votação. Em discussão. Desculpa. Em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 5/2017. Antônio Dias Pereira, vereador à Câmara Municipal de Pereira Barreto, PSB, e outros edis abaixo identificados, vêm respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com sustentato ao contido no artigo 63, contido no artigo 128, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município e demais dispositivos legais direcionados à espécie, requerer regimentalmente à mesa, após ouvido augusto plenário, seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que o mesmo forneça nomes, funções e horários de todos os funcionários do Centro de Saúde de todas as UBSs deste município, inclusive os contratados temporariamente, médicos e similares, cuja finalidade destina-se ao conhecimento deste vereador. Justificativa. Em face vagos comentários, é oportuno que se saiba
quem são os efetivos funcionários e prestadores de serviços, bem como os horários das atividades laborativas, visando até mesmo evitar eventuais manifestações sem a respectiva fundamentação. Nestes termos, pede deferimento. Sala das Sessões, Valdemir Suman, 13 de fevereiro de 2017. Assina o presente requerimento o senhor vereador Antônio Dias Pereira. Em discussão. Eu queria pedir uma questão de ordem, senhor presidente. Esse tipo de requerimento não é de despacho plano do senhor presidente? Pedido de informação? Tudo bem. Então vamos à votação que o presidente de discussão colocou. Em discussão. Em votação. Aprovado. Tudo bem. Requerimento número 6/2007. Senhor presidente, requeremos regimentar a mesa seja encaminhado o ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que informe esta Casa de Lei o seguinte: qual a porcentagem de aumento foi dada à taxa de fornecimento de alvará para funcionamento de firmas comerciais para o exercício de 2017? Qual o critério foi utilizado para chegar a esta porcentagem? Justificativa: comerciantes reclamam que o aumento na taxa de alvará foi abusivo. Em 2016 já havia sido aplicado um aumento de 100% na taxa. Agora, outro aumento. Sala de Sessões, Valdemir Suman, 13 de fevereiro de 2017. Assina o presente requerimento o senhor vereador Carlos Alberto de Almeida Salles. Requerimento número 7/2017. Considerando a dotação de 311 mil presente no anexo 2 da Lei 4.575/2016, na funcional pragmática 02, Executivo 13, Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico, 4.4.90.52, equipamentos e material permanente, inserida pela Câmara no orçamento do município para o exercício de 2017, visando a aquisição de um ônibus para os moradores da zona rural, requeiro seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que informe esta Casa de Leis se já estão sendo tomadas as providências para a execução desta dotação, como a abertura de processo de licitação, etc. Justificativa: para efeito de conhecimento e esclarecimento a este vereador e aos demais interessados. Sala das Sessões, Valdemir Suman, 13 de fevereiro de 2017. Carlos Alberto de Almeida Salles, vereador pelo PDT. Requerimento número 8/2017. Requeremos seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que encaminhe esta Casa de Lei cópias na íntegra do processo número 058/2016, dispensa de licitação número 2/2016 e contrato número 6.518/2016, os quais tiveram por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos de informática relativos à acessão de informações do banco de dados do DETRAN para os processamentos de multa de trânsito referentes ao município de Pereira Barreto. Justificativa: para conhecimento e esclarecimento deste vereador e demais interessados. Sala das Sessões, Valdemir Suman, 13 de fevereiro de 2017. Assina o presente requerimento o senhor vereador Clébio Mariano Pinto de Menezes.
Requerimento número 9/2017. Requeiro regimentalmente à mesa, após ouvido Augusto Plenário, autorização para viajar a São Paulo com os gastos custeados pela Câmara Municipal, inclusive com a cessão de veículo oficial, em companhia do vereador Carlos Alberto de Almeida Salles, nos dias 14 a 16 deste mês, para audiência na Assembleia Legislativa com o deputado Itamar Borges e na sede do DR, Departamento de Estradas de Rodagem. Justificativa: na ocasião serão tratados assuntos relativos à obtenção junto ao Governo do Estado de recursos financeiros para o município, além de acompanhar o processo de recuperação e modernização da SP-310, desde Mirassol até Pereira Barreto. Sala das Sessões, Valdemir Suman, 13 de fevereiro de 2017. Assina o presente requerimento o senhor vereador Kleber Mariano Pinto de Menezes. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento número 10/2017, de autoria do vereador Francisco Leite Gomes. Requeiro regimentalmente à mesa, seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que envie a esta Casa de Leis cópias dos comprovantes de quitação de aluguéis, dos alvarás de funcionamento, licença municipal, da vigilância sanitária e do Corpo de Bombeiros, tudo referente ao exercício de 2016, localizados na praia municipal da Estância Turística de Pereira Barreto, relativamente às seguintes empresas. 1. Alex Batista Ribeiro de Araújo, acompanha o CNPJ do referido comerciante. Felipe Gordo Carneiro Alamino, também com o CNPJ do comerciante. 3. Moacir da Silva Petiscaria, também acompanha o CNPJ. 4. Maicon Ximenes Nunes, acompanhado do CNPJ. Justificativa: para efeito de conhecimento e esclarecimento. Sala das Sessões, Valdemir Suman, 13 de fevereiro de 2017. Assina o presente requerimento o senhor vereador Francisco Leite Gomes, vereador pelo PRB. Requerimento número 11/2017. Requeiro regimentalmente à mesa, após ouvido Augusto Plenário, seja o projeto de lei número 4/2017, que concede abono salarial do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, seja apreciado e votado em regime de urgência especial. Sala das Sessões, Valdemir Suman, 13 de fevereiro de 2017. O requerimento é assinado pelo senhor vereador Isaac Rodrigues Santana. Em discussão? O vereador Isaac. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, internautas, boa noite. Devido, senhor presidente e nobres vereadores, esse pedido foi formulado em regime de urgência, porque com a recessão que nós estamos vivendo dentro do nosso país e com o ajuste salarial dos quais nós estamos atravessando, isso em todos os segmentos, fica bem claro que nós precisamos dar uma resposta mais rápida para o funcionalismo público. E agradecendo a todos os vereadores que prontamente se prontificou a nos fazer esse regime de urgência, tá? Então eu quero agradecer a todos, entendeu? Em nome do senhor presidente, tá? E também falando também sobre
sobre o Vale Alimentação, né? Esse Vale Alimentação tem muitas, ele não vai nem entrar, porque hoje está fazendo repasse hoje, depositando hoje. Então, o pagamento, os R$100, ele vai vir retroativo para já no próximo pagamento. Só que o Vale Alimentação, eu fui atrás depois daquela hora que nós tivemos aquela reunião, e não vai entrar, porque já não dá tempo hábil, porque é depois de amanhã. Tá? Então, eu quero aqui agradecer prontamente a todos os vereadores pela colaboração que todos prestaram ao funcionarismo público. Tá? Muito obrigado. Em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 12/2017. Senhor presidente, requeiro regimentalmente à mesa, após ouvido o uso plenário, seja o projeto de lei número 5/2017 que concede reajuste no valor do Vale Alimentação dos servidores públicos municipais, seja apreciado e votado em regime de urgência especial. Sala das Sessões, Valdemir Suman, 13 de fevereiro de 2017. Senhor vereador Isaac Rodrigues Santana. Em discussão? É que eu já, senhor presidente, é que eu já fiz essa menção lá já antes. Em votação? Aprovado por unanimidade. Requerimento número 13/2017. Senhor presidente, requeiro regimentalmente à mesa, após ouvido alguns plenários, seja o projeto de lei número 7/2017, que altera o dispositivo da lei número 4.336, de 8 de maio de 2014, apreciado e votado em regime de urgência especial. Sala das Sessões, Valdemir Suman, 13 de fevereiro de 2017. Assina o requerimento o vereador João Batista Tereza. Em discussão? Eu vou pedir licença ao presidente para justificar rapidamente daqui. O mecanismo de urgência especial, os vereadores já têm conhecimento, dispensa os procedimentos regimentais e se vota no mesmo dia que o projeto entra na Câmara Municipal. Nós estamos pedindo, nós tínhamos feito uma reunião, inclusive com os vereadores, tínhamos acordado, queríamos votar 2 projetos, depois a Prefeitura fez um pedido que se votasse esse projeto. Na verdade, ele altera a formação de um conselho só do município. E que se não se votar hoje, nós corremos o risco de perder já mais 3 casas do chamado projeto Casa Paulista, que se iniciou em Pereira Barreto com 236 casas e vão terminar, pasmem os senhores, com 18 no máximo. Então a necessidade é de se votar hoje, porque senão nós vamos correr o risco de perder mais 3 casas de um projeto que está em andamento na Prefeitura Municipal. Ação? Aprovado por unanimidade. Leitura da moção número 2/2017, de autoria do vereador Carlos Alberto de Almeida Salles. Moção número 2/2017. Senhor presidente, requeiro regimentalmente à mesa, após ouvido o augusto plenário, seja inserida na ata da presente sessão ordinária esta moção de aplausos ao secretário municipal de turismo, Igor Crespan,
pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo à frente de sua pasta. Já se percebe nos poucos dias de trabalho à frente da Secretaria de Turismo que o secretário Igor mudou completamente o modo de enxergar o turismo na cidade, principalmente na Praia Pôr do Sol, onde alterou vários fatores em relação ao governo passado, fazendo com que o funcionamento da praia melhorasse em todos os sentidos. Atrações musicais nos finais de semana, aumento do número de vagas de estacionamento, incentivo aos turistas para comprar no comércio local, entre outros, são alguns dos itens modificados na administração da Praia Pôr do Sol. A Câmara Municipal reconhece seu trabalho e lhe presta esta singela homenagem. Requeiro ainda que desta moção se dê ciência por ofício ao homenageado. Sala das Sessões, Valdemir Suman, 13 de fevereiro de 2017. Assina a presente moção o senhor vereador Carlos Alberto de Almeida Salles. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Em votação. Leitura do ofício do presidente do Diretório Municipal do PMDB, senhor Anildo Soares Barbosa. Estância Turística de Pereira Barreto, 13 de fevereiro de 2017. Ofício especial. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto, São Paulo. Venho, por meio deste, até a presença de Vossa Excelência, indicar o vereador João Batista Tereza para exercer a função de líder do partido na Câmara Municipal, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 113 do regimento interno desta Câmara Municipal. Da mesma forma, indica o vereador Kleber Mariano Pinto de Menezes para a função de vice-líder. Solicito, por fim, para cumprimento do parágrafo 1º supracitado, que os nomes sejam levados à mesa em plenário para a plena satisfação da legislação em vigor. Na oportunidade, elevamos nosso protesto de elevada estima e consideração, atenciosamente, Anildo Soares Barbosa, presidente do Diretório Municipal do PMDB de Pereira Barreto. Leitura do ofício número 44, 2017, da Secretaria Municipal da Saúde, senhora Márcia Michico Anami Yamamoto. Ofício número 44/2017, Secretaria Municipal de Saúde. Pereira Barreto, 8 de fevereiro de 2017. Cumprimentando-o cordialmente, vimos informá-lo a respeito dos dados de produção e finanças em saúde realizados no terceiro quadrimestre de 2016 e no ano de 2016. Sem mais, colocamos-nos à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos e agradecemos pela costumeira cordialidade e presteza. Assina o presente ofício a senhora Márcia Michico Anami Yamamoto, secretária municipal de saúde. Em anexo estão todas as prestações de contas citadas no ofício. Os ofícios serão arquivados na secretaria. Passaremos à leitura dos pareceres. Projeto de lei número 04, 05 e 07. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 4/2017. O presente projeto de lei concede abono salarial no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto e dá outras providências. Considerando que a observância nas normas legais não se vislumbra óbice de natureza jurídica a tramitação da matéria nessa Casa Legislativa, sendo a mesma constitucional e legal, com base no artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha A da Constituição Federal, artigo 24, parágrafo 2º, item 1 da Constituição do Estado de São Paulo,
e artigo 27, parágrafo 2º, inciso 7º da Lei Orgânica do Município, devendo por consequência ser aprovado. Sala das Sessões, Valdemir Suman, 13 de fevereiro de 2017. Assino o presente parecer, o senhor vereador Antônio Dias Pereira como presidente, o senhor Adair Xavier Santos como vice-presidente e Valdomiro Tonetti Júnior como membro da comissão. Parecer da Comissão e Finanças ao Orçamento ao projeto de lei número 4 de 2017. Presente projeto de lei concede abono salarial no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal e no Serviço Autônomo de Água e Esgoto e dá outras providências. Esta comissão, em análise ao projeto de lei, considerando que cumpre os requisitos estabelecidos na Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, especialmente no seu artigo 16, uma vez que contém a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes, e a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, é favorável à sua aprovação. Sala das Sessões, Valdemir Suman, 13 de fevereiro de 2017. Assino o presente parecer o senhor vereador Walt Disney da Silva, presidente, o senhor Vitor Facchini, vice-presidente, o senhor Kleber Mariano Pinto de Menezes como membro. Parecer da Comissão Urbanismo, Obras e Serviços Públicos, Educação, Saúde e Assistência Social e outras atividades ao presente projeto de lei. Após a análise do projeto de lei, esta comissão decidiu acompanhar os pareceres das Comissões de Justiça e Redação e Finanças ao Orçamento, emitindo parecer favorável ao projeto. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Assino o senhor João Batista Tereza como presidente, Isaac Rodrigues Santana, vice-presidente, e José Aparecido da Silva como membro da comissão. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 5/2017. O presente projeto de lei concede reajuste no valor do vale alimentação dos servidores públicos municipais e dá outras providências. Considerando que a observância das normas legais não se vislumbra óbice de natureza jurídica a tramitação da matéria nesta Casa Legislativa, sendo a mesma constitucional e legal, com base no artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A da Constituição Federal. Artigo 24, parágrafo 2º, item 1 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 27, parágrafo 2º, inciso 7º da Lei Orgânica do Município, devendo por consequência ser aprovado. Sala das Sessões, Valdemir Suman, 13 de fevereiro de 2017. Assino o senhor Antônio Dias Pereira, presidente, Odair Xavier dos Santos, vice-presidente, e Valdomiro Tonetti Júnior como membro. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 5/2017. Presente projeto de lei concede reajuste no valor do vale alimentação dos servidores públicos municipais e dá outras providências. Esta comissão, em análise ao projeto de lei referido, considerando que cumpre os requisitos estabelecidos pela Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, especialmente em seu artigo 16, uma vez que contém a estimativa do impacto financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos demais 2 subsequentes, e a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, é favorável à sua aprovação. Sala das Sessões, Valdemir Suman, 13 de fevereiro de 2017. Assino o senhor Walt Disney da Silva como presidente, o senhor Vitor Facchini como vice-presidente, o senhor Kleber Mariano Pinto de Menezes como membro da comissão. Parecer da Comissão de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos, Educação e Saúde e Assistência Social e outras atividades ao projeto de lei número 5/2017.
presente projeto de lei concede reajuste o valor do vale alimentação dos servidores públicos municipais e da outras providências. Após a análise do referido projeto, esta comissão decidiu acompanhar os pareceres das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, emitindo parecer favorável ao projeto. Sala das Sessões Valdemir Suman, 13 de fevereiro de 2017. Presidente João Batista Tereza, vice-presidente Isaac Rodrigues Santana, José Aparecido da Silva, membro da comissão. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 7/2017. O presente projeto de lei altera dispositivos da Lei 4.336, de 8 de maio de 2014, e dá outras providências. Considerando que há observâncias nas normas legais, não se vislumbra óbice da natureza jurídica a tramitação da matéria nesta Casa Legislativa, sendo a mesma constitucional e legal, com base no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2 da linha E da Constituição Federal, artigo 24, parágrafo 2º, item 2 da Constituição do Estado de São Paulo, e artigo 27, parágrafo 2º, inciso 8º da Lei Orgânica do Município, devendo, portanto, ser aprovado. Sala das Sessões, Valdemir Suman, 13 de fevereiro de 2017, parecer assinado pela Comissão de Justiça e Redação, Antônio Dias Pereira, presidente, Odair Xavier dos Santos, vice-presidente, e Valdomiro Tonetti Júnior, membro da comissão. Passaremos agora à ordem do dia. Projeto de Lei número 4/2017, que concede o abono salarial do quadro de pessoal da Prefeitura e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, e de outras providências. Em discussão, com a palavra o vereador João Tereza. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes à Câmara Municipal. Eu quero ser bastante rápido. O projeto trata de abono salarial de funcionário público e, paralelamente, vai se votar um projeto que aumenta o vale alimentação dos funcionários em 15%. O que a gente pode dizer aos funcionários públicos e à população é o seguinte, que, diferentemente, pelo menos, da administração passada, essa administração tem procurado manter um diálogo com os funcionários públicos. É lógico que todos nós gostaríamos de estar aqui votando aumento para os funcionários. O que está se votando é um abono com o compromisso de se incorporar nos salários funcionários dentro no prazo máximo de 90 dias. Eu poderia dizer até para vocês o seguinte, que o projeto não é muito justo, mas é o que a Prefeitura tem para oferecer e que foi discutido de comum acordo com os funcionários, inclusive uma ata acompanha o projeto, o impacto financeiro está aí junto do projeto e os funcionários concordaram. E ele não é justo, não é só pelo valor. Porque quando se trata de abono, a gente precisa entender que proporcionalmente alguns funcionários terão um aumento proporcional bem maior do que outros, porque os funcionários de maior valor terão proporcionalmente um aumento bem menor. Mas nós não estamos aqui para discutir o mérito disso. Os funcionários acordaram com essa situação com o prefeito municipal, a ata está ali assinada pelo prefeito e pelos funcionários, e não cabe à Câmara Municipal alterar projeto de aumento de funcionário público. A Câmara não tem poder para legislar sobre esse tipo de matéria. Nós não poderíamos criar um impacto no orçamento do município. Só vim aqui justificar, é lamentável, mas como se diz, é o que tem e é o que o prefeito ofereceu e os funcionários concordaram e com certeza nós vamos votar todos a favor dos dois projetos. Obrigado, senhor presidente, obrigado, colegas vereadores.
Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 5 de 2017, que concede o reajuste no valor do Vale Alimentação dos servidores públicos municipais e de outras providências. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 7 de 2017, que altera o dispositivo da Lei número 4.336, de 8 de maio de 2014 e da outras providências. Em discussão. Com a palavra o vereador João Tereza. Senhor presidente, senhores vereadores presentes à Câmara Municipal. Como eu assinei um requerimento de urgência especial no projeto, acho que a gente precisa justificar, principalmente aos presentes que estão aqui, o que está se votando. Na verdade, o projeto simplesmente diz o seguinte, olha, a emenda do projeto altera dispositivos da Lei número 4.336, de 8 de maio de 2014. O artigo 1º da Lei 4.336, de 8 de maio de 2014, que alterou o artigo 5º da Lei 3.614, de 13 de maio de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Então, o que significa isso? Em 2008, nós tínhamos uma lei que compunha os conselhos municipais. A lei em 2008, o artigo 5º da Lei 3.614, de 13 de maio, vigorava com a seguinte redação, ó, o Conselho Gestor é órgão deliberativo e será composto pelas seguintes entidades. E citava as entidades representativas do Conselho Gestor. Tinha representante da Secretaria Municipal de Administração, de Transporte, Obra, de Assuntos Jurídicos, do Rotary, da CITA, e uma série de representantes, num total de 12 representações. Aí ele foi alterado por uma lei que passou a ter 10 representações, que também passou na mesma forma, dizendo que o Conselho Gestor é órgão deliberativo e será composto pelas seguintes entidades, e cita as 10 entidades que compõem o Conselho Gestor. E a lei que está se votando hoje está só modificando isso. Por quê? Porque em 2014 o prefeito Arnaldo Enomoto votou uma lei complementar reestruturando inclusive a prefeitura, a nomenclatura das secretarias. Então, secretaria que existia em 2014, hoje não existe. Ela mudou de nome. Então, o que está se fazendo é dizendo o seguinte, o Conselho Gestor é órgão deliberativo, dizendo a mesma coisa, e será composto pelas seguintes entidades. E citam as 10 entidades, que também dão um total de 10 entidades. Como nós tínhamos outras secretarias, foram alteradas em 2014, está simplesmente alterando o Conselho Gestor. E por que da necessidade de se votar hoje? Porque é esse conselho que vai indicar mais 3 casas que podem ser e que vão ser construídas naquele projeto Casa Paulista. Então, é isso que está se votando hoje, que sem a formação do conselho, correria-se o risco de se perder 3 unidades. Precisa ser indicado, porque o convênio tem prazo para terminar e, lamentavelmente, nós vamos depois falar a respeito desse convênio, de como ele começou, que ele é de 2012, começou, que se não me falha a memória, com um projeto de 236 casas, e nós vamos terminar construindo 18 casas só, e vamos justificar aqui as razões e quem é responsável por isso. Obrigado, senhor presidente. Ação. Aprovado por unanimidade. Os projetos serão encaminhados
ao Executivo para sanção e promulgação. Passaremos ao pequeno expediente. O primeiro vereador, Isaac Motorista. Senhor presidente, nobres vereadores, plateia presente, internautas, quero ser breve aqui, senhor presidente, para não ser muito cansativo. Primeiro quero falar sobre, até aproveitando aqui, agradecendo a presença de todos vocês, e principalmente também do Reginaldo, que faz parte do Conselho, presidente do Conselho Municipal de Saúde, né, Reginaldo? Eu tive uma denúncia essa semana, Reginaldo, de que uma menina, acho que chamada Camila ou Patrícia, coisa assim, que ela atuava na rua Oscar de Almeida, ela saiu do quadro de funcionários. E portanto, senhor presidente, nós não, esse aglomerado de casa onde ela dava assistência, estão sem a respectiva agente, onde faz as visitas diárias olhando sobre dengue, dando o reparo necessário dentro dos fundos das casas das pessoas, para que evite que não aconteça tantas desordens que vem acontecendo com a dengue em nosso país. E de um outro lado também falar sobre naquela quadra, Duno, que acho que foi até você que era chefe na época, construiu lá no Eitis, aquela quadra esportiva. Aí tiraram a tabela de basquete e retiraram ela de madeira e está lá do lado. E o mato está crescendo, o pessoal está jogando lixo. Eu vi uma senhora, a dona Martinha, estava recolhendo o lixo, colocando no saco, porque estava com um mau cheiro terrível. Então é por isso que eu fiz essa indicação também, pedindo para que a prefeitura retire esse lixo de lá, para que os moradores lá, os mais educados, né, porque quem faz isso não tenha a oportunidade para ficar jogando lixo lá, aproveitando porque tem uma tabela lá, acha que lá é um ponto de descarte, tá? Era só isso, senhor presidente, muito obrigado a todos. Com a palavra o vereador Carlão. Senhor presidente, meus colegas, boa noite, plateia que nos assiste, uma boa noite. Eu fiz 2 requerimentos, né? Um deles é referente a... Deixa eu ver aqui a taxa de alvará, né, de funcionamento das empresas, que em 2016, 2015, 2016, o outro governo aumentou essa taxa em 100%, né, dos alvarás dos comerciantes. E esse requerimento, inclusive, parece que os comerciantes já estão recebendo os novos alvarás com um aumento, parece meio abusivo. Então eu gostaria de saber, que a prefeitura me informa, qual o índice que estão usando para esse aumento dos alvarás concedido aos empresários. Outro requerimento é referente a esses 311 mil reais que saiu da ficha do turismo para a compra de um ônibus, né? Eu gostaria de saber, senhor prefeito municipal, se já foi feito a licitação da compra desse ônibus, ou que vai se fazer com esses 311 mil reais
né, destinado à compra do ônibus. Eu gostaria também de dizer, aproveitando a moção de aplauso que eu fiz ao Igor, secretário do Turismo, hoje a Praia Municipal, seus vereadores, teve uma modificação muito grande, que eu acredito que todos vocês têm ido à Praia Municipal no sábado, em feriado, e vocês devem ter notado a grande diferença da população, do público frequentado naquela praia nossa. Porque é muito fácil você observar os carros que estão estacionados naquele local, as placas dos carros, de onde estão vindo o pessoal curtir essa Praia Municipal de Pedreira Barreto. Eu fiz essa moção de aplauso ao Igor, porque ele acolhe as opiniões de todos os vereadores, eu acredito, tá? Então, por isso que eu fiz essa moção de aplauso, porque na gestão passada, nós, doutor Dias, nós visitávamos a secretária do Turismo e levava ideias para ela, mostrando para ela, né, que ela poderia estar fazendo aquela praia municipal. Era a mesma coisa não falar nada para ela. Ela virava as costas, dava umas respostinhas, né, meio sem graça, e nada se resolvia, né? E hoje o secretário de Turismo, que é o Igor, ele olha com carinho aquela praia, que está de parabéns, né? A população agradece pelo seu trabalho. E como nós tivemos reunião hoje aqui nessa Casa de Lei, né, com o João, Tereza disse, foi feita uma reunião entre vereadores para passar esses projetos, né? Hoje eu olho, professor João, o administrador que nós temos, que é o Joãozinho. Nós fazíamos indicação nessa casa aqui, era a minha coisa não fazer nada, porque o prefeito municipal não atendia as nossas indicações. E hoje, como nós temos um administrador diferente, um administrador da população, inclusive ele mesmo coloca os seus secretários à disposição dos vereadores para ir lá, né? Se tiver alguma coisa para resolver, alguma coisa, procura os secretários municipal, né? Porque isso vai ajudar muito a administração do seu prefeito municipal. Porque a passada nossa, alguns vereadores aqui que procurassem um secretário, vou só dar um exemplo. Eu procurei o Marcos Machado para resolver problemas da cidade. Quando o Arnaldo Enomoto descobriu que o Marcos Machado estava fazendo alguma coisa que o vereador procurasse ele foi mandado embora. Então isso é um péssimo administrador da cidade. Então, hoje, nós temos um administrador muito bom, o Joãozinho, está buscando cada dia coisas diferentes, mostrando para nós que ele tem interesse em cumprir o sonho dele. Então, eu acho que todos nós temos os mesmos interesses de ajudar o prefeito. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, caros colegas, público presente, internautas, boa noite a todos. Eu quero fazer algumas colocações em face dos documentos que eu apresentei a esta Casa de Leis nesta data. Sobre o requerimento que eu fiz ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de que seja fornecido o horário e o nome dos funcionários do centro de saúde e das UBSs. A razão principal é para evitar comentários falsos diante de algumas reclamações que às vezes a gente
poderia, abre aspas, entrar de cabeça e depois não ser verdade. Então a gente sabendo quem é quem, que horário que deve cumprir e onde, se alguma pessoa vier fazer alguma reclamação para a gente, nós já temos uma ideia se tem ou não fundamentação essa reclamação. Um outro assunto, sobre o Jardim Tóquio. Nós estamos numa instância turística, eu compareci lá no sábado de manhã, conversei com uma moradora, que por sinal faz parte aí da imprensa da cidade, fui até a residência dela, e ela deixou patente de que ela encontrou uma cobra jararaca no interior da residência dela, mostrou para mim alguns escorpiões dentro de um vidro, e eu percorri o bairro e há locais em que o matagal está acima de 2 metros. Parece-me que a prefeitura, depois que eu fiz a indicação, eu fiquei sabendo, já está tomando algumas providências. Como bem colocou o vereador Carlão, parece-me que nós temos uma administração diferenciada. Parece-me que já está tomando as providências. Mas para quem não sabe, qual seria o caminho? O caminho seria a prefeitura, que faz um trabalho junto com a vigilância sanitária, pelo código de postura, notificar os proprietários, dando a eles 10 dias para fazer a limpeza. Depois desses 10 dias, em não fazendo a limpeza, aplicaria-se uma autuação, uma multa. E aí teria mais 20 dias para recorrer. Mas enquanto isso, também o Código de Postura admite que a Prefeitura faça a limpeza e cobre desses proprietários responsáveis o valor gasto, com multa de 20%, correção e etc. Eu acredito que nós vamos ter sim atendido esse pedido do Jardim Tóquio. E também pedir para que sinalizasse as ruas. Você pergunta para quem mora numa determinada rua, ele fala que deve ser a última rua do lado de lá. Você chega lá e ele fala, não, isso aí é lá no começo. Então nós precisamos sinalizar aquele bairro, porque afinal de contas lá é perímetro urbano, faz parte do nosso município e já está consideravelmente habitado o Jardim Tóquio. Com referência aos ônibus rurais, existe comentários, existe pessoas que são a favor e pessoas que são contra os ônibus parar no quilômetro 11. Segundo uma das comerciantes, ela teria falado com o prefeito municipal e o prefeito teria falado que ia sim mandar os ônibus parar lá por um período de 15 minutos, como se fazia anteriormente. Ocorre que, ao que chegou ao meu conhecimento, tem um motorista que concorda em parar e tem outro motorista que não concorda. O que não concorda estaria trabalhando na atualidade, mas não concorda em parar lá. O outro concorda, enfim, precisa que seja tomada uma providência nesse sentido, se vai ou não vai. A partir do momento que a administração pública falar que vai parar, eu acho que o motorista teria aí que, se não estiver contente, conversar com o superior dele, pedir uma transferência, pedir uma substituição, mas a população em si, se é que a maioria quer, não pode sofrer um prejuízo em face de um funcionário da administração pública. Assim como também tem várias vagas de motorista, se não dá certo lá, com certeza vai ter um lugar para ele num outro setor, um outro transporte, e dá para se acertar a situação de todo mundo. Com referência ao cemitério, eu fui procurado, na parte da manhã de hoje, eu fui a um velório, faleceu o senhor José Rocha, pai da advogada doutora Rita, e eu era amigo dele, sou amigo da filha dele, e fui ao velório, na parte da manhã. E lá eu fui procurado e entrei com a pessoa que me procurou no interior do cemitério e percebi que realmente o mato está alto. Queria até aproveitar a oportunidade para dizer que o meu colega vereador Isaac fez também o protocolo no mesmo sentido. Por sinal, foi uma bondade dele deixar eu falar do assunto, porque ele protocolou primeiro que eu, mas foi um entendimento meu, do Isaac, do presidente da Câmara, e ele me autorizou a falar em nome de nós dois, posso dizer, Isaac, que é o mesmo objetivo. Eu constatei que existe alguns túmulos que estão quebrados. Eu até penso que a responsabilidade maior aí é dos parentes das pessoas que lá estão sepultadas, mas que existe uma responsabilidade solidária
do município. Ou seja, ainda que seja da competência, ainda que seja a obrigação dos parentes da pessoa que lá está sepultada quanto aos túmulos quebrados, a limpeza do cemitério, não restam dúvidas que isso pertence sim à administração pública. Se há concessão, se não há, é outro problema. O primeiro responsável é sim a administração pública. Por essa razão que eu fiz a indicação que o meu amigo Isaac também fez no mesmo sentido. Com referência à praia municipal, nós já tivemos por lá 4 domingos de shows. Eu só não fui num porque eu estava para a Bahia a serviço, tive uma audiência lá na segunda-feira. Nas demais eu estive lá antes do começo até o final. Todos os domingos eu estive por lá. Realmente, a praia municipal, como bem colocou o Carlão, parece-me que agora ela começou a ser útil para a sociedade. Eu achava um absurdo, foi comentário de campanha eleitoral minha, fiscalizar veículos na entrada da praia, faltando legitimidade, que isso é serviço da polícia, e também uma situação que não agradava a nenhum morador. Várias e várias reclamações. Eu, por exemplo, passei várias vezes na entrada da praia, fui até o tablado e depois eu fui embora. Eu tenho porte de arma para entrar no Banco do Brasil, no Santander, no Bradesco, em qualquer banco, andar armado em qualquer repartição pública, mas para eu entrar na praia, eu tinha que abrir o porta-mala para ver se tinha garrafa. Aí eu levo uma pistola com 15 tiros, né? Posso levar mais um carregador com mais 15, posso dar 30 tiros em tese, só que aí eu tenho que abrir o porta-mala para ver se eu não tenho garrafa. Temos aqui o nosso amigo, alguns, não vou nem citar nome, algumas pessoas que têm filhos que estudaram aqui em Pereira, foram criados aqui em Pereira, hoje são advogados, são professores, e quando vinha aqui na cidade de Pereira Barreto, tinha que pagar para entrar na praia. É brincadeira. Então, Carlão, as colocações que você fez, realmente mudou bastante a nossa praia. Colocava-se corrente para não usar o estacionamento de frente ao palco. É brincadeira. Hoje o pessoal estaciona lá, o Clebinho, mas o pessoal aqui, o Dega, parece-me que o Vitor, levaram lá uma apresentação de veículos rebaixados, que lá é para ser utilizado, que lá é do povo. Que lá é do povo. Pretensões lá na quadra. Sei que está acabando o meu tempo, mas para resumir, a pretensão que eu conversei com o Igor, lógico, quem vai decidir se é o Igor, é o prefeito, é se fazer 3 quebra-molas, mão única, estacionamento 45 graus dos dois lados e sinalizar os estabelecimentos comerciais, onde é restaurante, onde é sorveteria, onde é venda da água de coco, onde é venda de mildezas, enfim, fazer com que nós tenhamos uma instância turística devidamente identificada. Mão por um lado só, 3 quebra-mola, estacionamento 45 graus dos dois lados. É o projeto, pelo que a gente conversou. Como bem colocou o Carlão, felizmente agora nós participamos da administração pública municipal. Boa noite, muito obrigado. O vereador João Tereza. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu quero aproveitar esse espaço que a gente pode abordar qualquer tema e dizer o seguinte: cada um tem um perfil e um estilo de fazer política. Eu não fiquei 12 anos na Câmara Municipal, não tenho o perfil e o estilo de fazer indicação. Respeito a que os colegas fazem e às vezes até aproveito as indicações dos colegas e peço licença a eles para fazer algum comentário. Eu, em primeiro lugar, gostaria de dizer o seguinte, que eu não tenho aqui procuração nenhuma para defender prefeito e também não tenho para elogiar. Eu acho que nós estamos num momento ainda muito cedo para a gente tomar posições ou de muito elogio ou de muita crítica na administração pública. Nós devemos dar tempo ao tempo e esperarmos um pouco ver o que vai acontecer. Nós temos hoje 40 e poucos dias de administração. O que todos nós esperamos, e foi colocado aqui pelos colegas, é que a administração seja diferente da outra administração. O vereador, o colega vereador Dias, permita-me chamá-lo assim,
fez algumas indicações hoje, muito bem fundamentadas, e eu respeito, e outras indicações foram feitas em outras coisas nessa coisa. Eu vejo um problema. Eu acho que eu vim aqui mais fazer um apelo às pessoas, à população. Não é absolutamente crítica nenhuma, o senhor fundamentou ela muito bem no código de postura, em tudo e tal. As pessoas precisam colaborar um pouco mais na administração. A colocação do vereador é completamente correta. Se o usuário, o dono, não toma providência, a prefeitura tem autoridade legal para tomar iniciativa, multar, fazer uma série de coisas. A dificuldade que a gente vê é da prefeitura ter equipamento e ter gente para cumprir as normas que a lei determina. Às vezes, como colocou o vereador, a prefeitura pode ir lá no Jardim Toca limpar todos aqueles terrenos de quem não cumpria a notificação. Só que às vezes a prefeitura não tem equipamento e não tem sequer funcionário suficiente para fazer isso. E não é só lá, viu, colega vereador? No centro da cidade nós temos terreno que às vezes estão nessas condições. As pessoas precisam colaborar um pouco mais com a administração pública. Por isso é que eu falo, a gente dá tempo ao tempo. Quanto à colocação do cemitério que o senhor colocou, está completamente correta, e eu depois conversei com alguns colegas vereadores, eu não fui, não gosto, só vou absolutamente obrigado dentro do cemitério, senão não vou, espero demorar muito para ir. Alguns colegas colocaram que a limpeza já iniciou, seja por alerta de vereador ou de alguma outra coisa, que já se iniciou a limpeza. Mas como bem colocou o vereador Dias, a população também é responsável por aquilo. Mas o que eu posso dizer, colega, é que o prefeito já tomou iniciativa de determinar os setores competentes da prefeitura para que o mais rápido possível se viabilize um estudo para abrir licitação quanto a o cemitério atual, quanto a velório e, inclusive, quanto à abertura do cemitério novo. Essa é a informação que nos foi dada, que a prefeitura vai elaborar o mais rápido possível o processo licitatório para ver quem vai tomar posse, quem vai cuidar, quem vai responder por aquilo. As colocações do dia são pertinentes, principalmente em se tratando de saúde pública na situação atual que nós vivemos. Então, a informação que me foi dada é essa, é que a prefeitura vai viabilizar uma licitação e, o mais rápido possível, tomar medidas no sentido daquilo lá. Eu queria falar rapidamente do programa daquela Casa Paulista e dizer o seguinte às pessoas que eu estava comentando, o convênio. Esse convênio que nós falamos antes, ele é de 2012, entre a Prefeitura e a Secretaria Estadual de Habitação, assinado em 6 de julho de 2012, com prazo de vigência de 18 meses, que poderia ser prorrogado por questões relevantes em até 5 anos. Foi assinado e sua validade vai expirar dia 6 de julho de 2017, portanto em julho deste ano. O valor do convênio era de R$ 12.744.000, sendo R$ 11.287.713 da Secretaria Estadual de Habitação, R$ 1.456.287 da Prefeitura. Os pagamentos deveriam ocorrer em 3 parcelas das casinhas de acordo com medição. Para resumir, o total de casas que ia ser construído da iniciativa era 236 unidades habitacionais, aquelas determinadas em situação de risco, que foi a tão falada substituição de casa de madeira do município de Pereira Barreto. Foi aberta a concorrência número 3 em 2012, a vencedora foi uma empresa chamada Landa Engenharia e Construções Limitada. A empresa não iniciou a obra por não ter condições técnicas contidas no edital disciplinador da obra, e a prefeitura rompeu o contrato unilateralmente, conforme termo de rescisão 5.773 em 2014, de 24 de junho. Por conta disso, diminuiu o prazo. Aí o convênio foi re-ratificado em 13 de maio de 2016. Olha, senhor, 13 de maio de 2016. A re-ratificação 6.399/2016, prevendo a redução de número de moradias para 96, estendendo a validade até 6 de julho de 2017. Nova licitação foi aberta, na forma de concorrência pública número 3 de 2016, processo licitatório vencido pela empresa Jacarandá Construção Civil,
que assinou o contrato numerado em 7 de junho de 2016. Iniciadas as obras, é certo que apenas 3 unidades, 3, foram entregues até dezembro de 2016, restando ainda 93 do total para ser previsto. Na verdade, continuando nesse cronograma, nós vamos entregar 15 ou 18 unidades. O que a Prefeitura vai tentar é re-ratificar o convênio ou pedir um outro convênio. Era um convênio que a Secretaria Habitacional do Estado entrava com 11 milhões, 11 e pouco, o município com 1,5 milhão, mais ou menos, e iria ser construído 236 casas. A realidade que está aí colocada é essa. Foram entregues, tinha sido entregue 3, agora esse final de semana foi entregue mais 3 e tem mais 6 unidades para ser entregue. Mas vai perfazer um total de, no máximo, 21 unidades. A responsabilidade não é da administração atual. Então, esses esclarecimentos precisam ser prestados à população e à opinião pública, porque a Prefeitura tinha uma contrapartida, ela tem uma contrapartida nesse convênio. Só que nós tínhamos um convênio que a Secretaria ia entrar com mais de 11 milhões no município. Então, fica aqui os esclarecimentos devidos. A gente espera que a Prefeitura consiga prorrogar convênio, consiga re-ratificar o convênio, para que se atinja pelo menos as 96 casas e que as pessoas que estão em risco de habitação aí, casa caindo, consigam eventualmente as suas casas próprias. Obrigado, senhor presidente. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui, né? Do VAR, do Zé do Skip, Moacir, Fred, o secretário de imprensa do João, né? E também ao empresário Gabriel e Santiago, Leandro, ao Barbosa, meu amigo Barbosa. E sejam bem-vindos. As portas sempre vão estar abertas a toda a população. E quero dizer a vocês também que a gente, domingo, dia 18, sábado, nós vamos ter a cavalgada ecológica, que é um passo já para que a gente possa falar para a população, né, que gosta de pescar, que elas têm que levar uma sacolinha de lixo para não deixar o lixo no nosso rio, porque isso contamina o rio, vai destruindo a nossa natureza e nós não podemos colaborar com isso. Então eu peço a toda a população pereira barretense, a todos vocês que estão aqui, aos vereadores, que no dia 18 nós vamos estar lá ajudando, né, nessa limpeza, nessa cavalgada ecológica. E também dizer a vocês que eu estive hoje no Canil Municipal de Pereira Barreto e eu vi lá que realmente o Canil está precisando de uma grande reforma. E só tem 4 funcionários trabalhando lá. E nós vamos tomar providências, nós vamos ajudar o nosso prefeito João, porque eu tenho certeza que ele vai vestir a camisa da nossa cidade e nós, vereadores, vamos estar ajudando, né? Porque foi feito vários processos para buscar recursos ao Estado, né, com os deputados, mas não conseguiram o objetivo. Mas eu peço a vocês, vereadores que estão aqui, para que a gente venha lutar junto aos nossos deputados, para que a gente possa trazer o benefício da reforma do nosso canil de Pereira Barreto e ajudar o nosso prefeito João. Não estou aqui para defender ninguém, mas eu estou aqui para pedir essa ajuda a toda a população e a vocês, vereadores, e a todos, né, que estão abertos aí para que a gente que possa nos ajudar. É isso que eu peço e agradeço desde já por tudo. E não havendo mais nada a tratar, eu peço que todos fiquem de pé. E agradeço a Deus por tudo. E declaro encerrados os nossos trabalhos. Obrigado.